A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos na nossa formação escatólogo pentecostal. E nesse momento iremos iniciar o estudo sobre o livro do profeta Naum. Vem comigo, vamos fazer a nossa oração sempre colocando nas mãos do Espírito Santo os nossos estudos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por poder estudar a Tua palavra e pedimos, ilumine o nosso entendimento, que haja edificação para compreender as riquezas do livro do profeta Naum. Para a glória do Teu nome, colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vem comigo, papel e caneta na mão. O livro de Naum é um livro profético que tem como foco principal a queda de Nínive, a capital do Império Assírio. Embora o livro se concentre especificamente no juízo de Deus contra Nínive, por causa da sua violência, a idolatria e também a opressão que existia entre os ninivitas, o livro também contém temas escatológicos que se relacionam com a justiça final de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno, que são conceitos centrais nas doutrinas evangélicas. As passagens escatológicas de Naum, de forma indireta, falam sobre o juízo de Deus sobre as nações e a vitória de Deus sobre os inimigos de seu povo, que tem paralelos diretos com a segunda vinda de Cristo e o juízo final. É incrível, irmãos, como as passagens de cada livro da Bíblia apontam para o juízo, para a misericórdia, para a restauração, os grandes temas dos maiores desígnios de Deus. Vamos lá. Ponto 1. O juízo de Deus sobre Nínive. Confere Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Letra A. Naum começa com uma visão de juízo iminente sobre Nínive, que é a principal mensagem do livro. Nínive, como símbolo do Império Assírio, representa as nações ímpias, que se opõem a Deus e ao seu povo, e a sua destruição simboliza a vitória final de Cristo sobre o mal e também o juízo final. Nínive, ela representa toda a maldade que existe no universo. Deus, ele pega situações para, por trás dessas situações, revelar grandes mensagens. E Naum, ele aborda esse juízo prometido por Deus sobre Nínive, apontando inevitavelmente o juízo sobre todas as nações ímpias. Letra B. O livro começa com a descrição de Deus como justo e vingador, enfatizando que ele, embora tardio em irar-se, não deixará culpado e nem impune o ímpio. Não deixará o culpado impune. O juízo de Deus sobre Nínive, portanto, é justificado pela iniquidade. Irmãos, guarde esta frase. A misericórdia de Deus é eterna, mas o índice de iniquidade das pessoas se completa. E quando o índice de iniquidade se completa, o juízo é derramado. O juízo de Deus sobre Nínive, portanto, é justificado pela iniquidade e opressão que caracterizam a cidade e o império assírio. Deus é descrito como todo-poderoso, sendo capaz de trazer juízo sobre qualquer nação e tornar seu poder evidente. Confere lá Apocalipse 19, 11 ao 16. Nós sabemos que houve um momento em que Nínive recebeu misericórdia da parte de Deus através da pregação de Jonas. Mas, em vários outros momentos, Nínive sofreu, sim, juízo da parte de Deus, porque muitos acabaram permanecendo no caminho da iniquidade. Ponto 1.1. Tipologia do juízo de Deus e o juízo final. Este juízo sobre Nínive pode ser visto como uma tipologia do juízo final, que acontecerá no dia do Senhor. Confere Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15.
Assim como Nínive foi destruída por causa de sua maldade, todas as nações ímpias serão julgadas e destruídas no retorno de Cristo, no fim dos tempos. Deus, como justo juiz, não deixará ninguém impune. Lembrando, irmãos, que no final da grande tribulação, Jesus vem com a igreja glorificada, livra Israel, muitos ímpios serão mortos ali, falso profeta e o anticristo já serão lançados no lago de fogo, e aí o Senhor Jesus vai instaurar o juízo das nações. Acredita-se que os reis serão convocados a irem lá em Israel e serão julgados pelo Senhor Jesus por terem enviado, reis e presidentes terem enviado exércitos para pelejar contra Israel, e não só isso, terem se aliado ao anticristo. Haverá o julgamento das nações no final da grande tribulação, e isso marcará o início do milênio. Letra B. O juízo sobre Nínive é descrito como uma destruição completa, usando a imagem de uma inundação que arrasa tudo. Este cenário de destruição, acompanhado de trevas, aponta para o juízo final, que será um evento universal e total, em que as nações ímpias serão destruídas para sempre, enquanto os justos serão salvos. E isso já foi profetizado abertamente, Mateus 24, 29 ao 31, Apocalipse 6, 12 ao 17. Irmãos, Nínive sumiu do mapa. Inúmeros juízos desceram sobre várias nações, sobre Nínive. Inclusive, se você for ler Apocalipse, as cidades que foram endereçadas as cartas, as 7 igrejas da Ásia, só 2 receberam elogios da parte do Senhor e permanece até hoje. Que Laodiceia, infelizmente, é um retrato da igreja do fim, não permaneceu. Infelizmente, Filadélfia, claro que muita coisa se destruiu com o passar dos anos, mas Filadélfia não foi destruída, ainda existe. Se você for lá, ela se chama Laceir, e você vai ver as ruínas lá, a cidade não foi destruída, Filadélfia, e nem Esmirna. Esmirna ainda tem lá a atual Esmir. Tanto a Laceir como Esmir estão lá. Agora, as demais, as outras 5, inclusive Laodiceia, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira, Sardes, elas foram todas destruídas, não restou nada. Tem só os escombros lá. Mas Filadélfia está lá, não foi destruída, hoje se chama Laceir. Esmirna está lá, foram as únicas 2 que receberam elogios. As outras 5 cidades, elas foram repreendidas e não se arrependeram. E era uma mensagem não só para a igreja, irmãos. Não só para a igreja. Irmãos, se vem correção para a igreja, pode ter certeza, quem estiver ao redor da igreja está num cenário muito pior. Então era uma correção para a igreja. O que dirá ao redor? Então, se a igreja se arrepender e receber a misericórdia de Deus, a misericórdia se estende, irmãos. A igreja, ela é a extensão do reino de Deus na terra. Agora, se a igreja que representa o reino fracassar, haverá um fracasso total também em quem está ao redor da igreja. O juízo de Deus sobre as nações, Naum 3, 1 ao 7. Letra A. Naum 3 descreve em detalhes a queda de Nínive e a razão para isso: violência, prostituição e idolatria. Não é o que domina o mundo hoje? Violência, prostituição e idolatria. É o que domina o mundo hoje. O livro mostra que as nações ímpias, como Nínive, enfrentarão a irritação e a vingança de Deus. Letra B. A queda de Nínive é apresentada com forte ênfase na violência e na opressão cometidas pela cidade. Este juízo é uma manifestação do caráter de Deus,
que não tolera iniquidade. Não é que Deus é mau, é como eu disse, o índice da iniquidade se completa, Deus vai derramar juízo. E eu estou sentindo isso pelo Espírito Santo no Brasil, irmãos. Tá demais a corrupção e a mentira descarada por parte de muitos líderes desse país. E vai se completar esse índice e o juízo de Deus vai ser derramado. A queda de Nínive é apresentada com forte ênfase na violência e na opressão cometidas pela cidade. Este juízo é uma manifestação do caráter de Deus que não tolera iniquidade. As imagens de destruição e de vingança divina contra Nínive são semelhantes à descrição do juízo final, que acontecem no livro do Apocalipse, onde a Babilônia, símbolo das nações ímpias, é destruída devido aos seus pecados. Confere Apocalipse capítulo 18, do versículo 2 ao 24. Toda a Bíblia tem uma mensagem só. 2.1. Tipologia do juízo final e da vingança de Cristo. As imagens de destruição completa de Nínive, confere lá na 1, 3 e 7, apontam para o juízo final. E irmãos, lembrando que você está estudando aqui, eu sempre falo, abra a Bíblia, estude com a Bíblia aberta. Eu digo, confere, leia, aí vai abrir o teu entendimento. Na 1, 3 e 7 apontam para o juízo final. Irmãos, a partir desse curso, falou em juízo final? Juízo final aparece em todos os livros da Bíblia. Misericórdia, salvação, plano, restauração. Os textos estão aí. Você está vendo escatologia em cada livro da Bíblia. Apontam para o juízo final quando o Cristo vitorioso virá como juiz para punir os ímpios, mas restaurar a justiça no mundo. Bem-aventurado quem tem sede de justiça. Letra B. Em Apocalipse 19:15, vemos Jesus vindo para golpear as nações com uma espada e trazer a vingança de Deus contra os inimigos de seu povo. E é o mesmo golpe que Daniel viu, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, vindo, destruindo a estátua, na parte dos pés, derrubando. Isso fala de todo o poder das nações, dos impérios, que pela pedra que é Cristo, serão destruídos. E aí vai prevalecer o governo de Cristo. 3. A vingança de Deus e a vitória final. Confere na 1:2, do 1 ao 3. Aliás, capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3 e o versículo 19. Letra A. O livro de Naum, em seus capítulos finais, também revela uma vitória final de Deus sobre os inimigos de seu povo, o que é uma mensagem central da escatologia cristã. A vitória de Deus sobre Nínive, que estava a vitória de Deus sobre Nínive, que estava dominando e oprimindo outras nações, é uma antecipação da vitória final de Cristo sobre os poderes do mal. Aqui você sai do âmbito literal e entra numa visão espiritual. Nínive era a maldade literal na terra, mas apontava para a maldade espiritual no mundo. E se Nínive foi derrotada e alvo de juízo, pode ter certeza, a maldade no universo também será aniquilada. Vai realmente receber o juízo de Deus. Letra B. A destruição de Nínive é apresentada como uma vitória de Deus sobre o mal, onde o poder de Deus prevalece sobre as forças do Império Assírio, conhecido por sua opressão e violência. O desmantelamento das forças de guerra e a destruição dos ídolos prefiguram a vitória de Cristo sobre o mal, quando ele destruirá todas as potestades demoníacas e os ídolos que as nações adoram. Confere Apocalipse 19, 11 ao 16. Todas, e são milhões de demônios e potestades malignas, todas serão derrotadas por Cristo. Essa vitória sobre Nínive
aponta para a vitória final do nosso Deus. A gente não para pensar nisso, irmãos. Parece que não tem muita importância, mas é o principal assunto do universo. Deus derrotar o mal. Não que há uma batalha, que Deus esteja brigando e quase perdendo. Não é isso. Quando fala derrotar, é eliminar o mal de vez. É o momento certo. Chegou o momento. Deus pode fazer isso a qualquer momento. Como diz o pastor Gesiel Gomes, Deus nunca precisou de lutar com o diabo. Para que lutar com o diabo? Pergunta a Deus, se eu tenho barro na terra para usar. Então, irmão, Deus é muito poderoso. Ele não está numa luta de braço ali com Satanás quase perdendo, não. É que o momento vai chegar. Não chegou ainda. Quando eu falo que Deus vai vencer, chegou o momento de Deus realmente concretizar a sua soberania sobre todo o mal. Confere Apocalipse 21, 1 ao 4. 4. O dia do Senhor. A ira de Deus. Confere Naum 1 e 2. Naum capítulo 1, do versículo 2 ao 6. E o capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Naum, letra A. O livro de Naum destaca que a ira de Deus será revelada de maneira implacável. Só, irmãos, explicar algo aqui. Essa ira de Deus não é como a ira do ser humano, irmãos. Que o ser humano ele perde o controle, ele se desequilibra, sem razão nenhuma, fica com ódio, com raiva, erra o alvo, comete mais pecados ainda. Não, irmãos. Quando a Bíblia usa a expressão ira, é uma expressão antropopática, aonde se atribui o sentimento humano a Deus para que o ser humano possa entender o agir de Deus. Uma pessoa irada, ela vai fazer algo que é ruim aos olhos de alguém. E quando a Bíblia fala ira de Deus, é que Deus vai fazer algo que é ruim aos olhos de quem vai receber. Só isso. Só que na verdade não é uma ira que Deus está agindo de forma incorreta e está fazendo algo que não é certo. Não, irmãos, é justiça sendo feita, que aos olhos do ser humano é ruim. E para entender, a Bíblia usa a expressão a ira de Deus. Quem é alvo de quem está irado, recebe algo que não é bom. Então é nesse sentido. Letra B. A ira de Deus sobre Nínive, devido à sua maldade, é uma antecipação da ira de Deus sobre os pecadores no dia do Senhor. Deixa eu ler a letra A de novo aqui. O livro de Naum destaca que a ira de Deus será revelada de maneira implacável contra as nações que persistem em sua iniquidade. Esse conceito está diretamente ligado à escatologia cristã, onde o dia do Senhor é retratado como tempo de juízo final para os ímpios. Chegou o tempo, e a misericórdia de Deus será revelada apenas para os que se arrependem e creem. Letra B. A ira de Deus sobre Nínive, devido à sua maldade, é uma antecipação da ira de Deus sobre os pecadores no dia do Senhor. Deus se ira contra todos aqueles que rejeitam sua justiça e vivem em pecado. E como mostra o Apocalipse, toda a maldade será punida. Confere Apocalipse 6, 16 e 17. 4. Tipologia do juízo final em Cristo. A ira de Deus contra as nações ímpias, lá de Naum 1, Naum capítulo 1, versículo 2 ao 6, aponta para o juízo final, quando Cristo virá para executar a ira de Deus contra todos os que rejeitaram sua salvação e viveram em iniquidade. Irmãos, é muito tempo. As pessoas falam, né? Poxa, está demorando tanto o reino de Deus se manifestar, está demorando tanto Jesus voltar, está demorando tanto, irmãos. Na verdade, nós que somos salvos não podemos lamentar essa demora. Não, nós temos é que entender que Deus está dando tempo. Poxa, são mais de 6.000 anos de governo humano. É tempo suficiente para a humanidade se arrepender. Então Deus, Ele está totalmente correto no que Ele determinou fazer. Por quê? Porque tempo foi dado para todos. A ira de Deus contra as nações aponta para o juízo final, contra todos que rejeitarem a salvação.
Letra B. Este juízo será justo e total. Conforme descrito em Mateus 25, confere lá, 31 ao 46 e Apocalipse 19, 11 ao 21. Conclusão. O livro de Naum contém profecias escatológicas que tratam do juízo de Deus sobre nações ímpias, como Nínive, e apontam para a vitória final de Deus sobre o mal. Embora o foco principal seja a destruição de Nínive, na época, a mensagem é universal. Toda maldade será julgada. Redobra a tua atenção. Nada vai escapar. Deus trará a justiça. Naum antecipa o juízo final no dia do Senhor, quando Cristo voltará como juiz para destruir o mal e estabelecer seu reino eterno de paz e de justiça. As tipologias do livro apontam para a vitória de Cristo sobre os inimigos de Deus e a restauração do reino de Deus no fim dos tempos. Aleluia! Em meio a um cenário horrível de juízo sobre Nínive, a promessa de restauração e eliminação total de toda a maldade. Vale a pena nós aguardarmos o cumprimento de todas as promessas do nosso Deus. Aleluia! Vamos orar para que as bênçãos da palavra do Senhor tragam frutos para a nossa vida, e você confere, vai lendo os textos, a Bíblia sempre se renova e vai entendendo verdadeiramente. A mensagem de Deus é uma só em toda a Bíblia. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, sempre atua com misericórdia, mas é justo e não vai retirar o estabelecimento dessa justiça. Como disse João Batista, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está ao pé da raiz. Os juízos já estão determinados e não tem volta. Pai querido, bem-aventurado aquele que está na tua presença e anda na tua vontade, pois escapará do juízo que há de vir. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão comigo, que nós possamos estar na tua presença, guardados para o cumprimento das maravilhosas promessas do Senhor. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu profiro sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço, descansa teu coração. Quem crê no Senhor está protegido. Fique na paz.